Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas no mundo estão obesas. Esse número vem crescendo ano após ano. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com mais pessoas nessa situação. Em primeiro vem os Estados Unidos, seguido pela China e Índia. Por aqui, o índice aumentou, especialmente entre os jovens. O Ministério da Saúde reconhece a obesidade como um problema de saúde complexo, que envolve fatores genéticos, sociais, culturais, econômicos e ambientais. Fique com a gente em mais esta edição do Matéria de Cá. Um estudo de monitoramento dos fatores de risco para doenças crônicas no Brasil traz informações importantes sobre a saúde dos jovens brasileiros. Eles estão mais ansiosos e sedentários. A obesidade nesse grupo aumentou 90% em apenas um ano. O estudo Covitel, feito pela Organização Global de Saúde Pública Vital Strategies, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, mostra que o número de obesos na população brasileira de 18 a 24 anos quase dobrou do ano passado para cá. Em 2022, 9% dos jovens apresentavam IMC, índice de massa corporal, igual ou acima de 30 kg por centímetro quadrado. Em 2023, essa parcela passou para 17%. A pesquisa traz outros dados preocupantes. Apenas 39% dos jovens incluem verduras e legumes na dieta 5 vezes ou mais na semana. Quase 37% praticam 150 minutos semanais de exercícios, como recomendado pela Organização Mundial da Saúde. 76% ficam na frente de telas de computadores ou celulares mais de 3 horas por dia por lazer, além do tempo gasto trabalhando ou estudando. 47,8% dizem dormir pouco. 8% dos jovens já tiveram diagnóstico de hipertensão arterial e 14% de depressão. Jovens estão se alimentando mal, fazendo pouca atividade já há muito tempo. Só que nesse momento a gente está tendo aí uma consequência também da pandemia, onde esses jovens ficaram em casa sem os afetos, né? Sem se comunicar com outras pessoas na rua. Isso trouxe também uma questão de saúde mental, começou a se alimentar ruim, que já é um perfil desse jovem. Por exemplo, nós temos na pesquisa um indicador de alimentação saudável, que é consumo de verduras, legumes, frutas. Só 1/3 desses jovens fazem consumo semanalmente desses produtos. Por outro lado, a gente sabe que quanto mais idade a gente tem, menos atividade física se faz. E só tem 37% dos jovens fazendo o recomendado de atividade física, ou seja, é muito abaixo, né? Para além disso, nós já temos uma população de jovens ansiosos, depressivos, então isso também pode causar uma má alimentação, pode fazer com que tenha mais afastamento dessas pessoas da sociedade, eles ficam mais quietinhos e também não se importam com a alimentação. E aí tudo isso trouxe essa explosão aí de excesso de peso nos jovens. Agora vamos ver quais são os principais fatores de risco que levam à obesidade. Alimentos muito calóricos constituem um verdadeiro pecado contra a saúde, principalmente quando consumidos em grandes quantidades. Isso leva a outra questão: comer muito, em porções exageradas e não queimar o excesso em exercícios ou até mesmo no trabalho. Isso tem a ver com o sedentarismo, o que também se aplica a pessoas que, mesmo não exagerando na comida, também evitam atividades físicas. Mas a obesidade ou mesmo o excesso de peso também estão relacionados com a herança genética. Na dúvida, o melhor mesmo é sempre procurar um médico. Os tratamentos podem incluir mudanças na alimentação, exercícios físicos e, em alguns casos, o uso de remédios ou cirurgia. Aqui vale um alerta: não acredite em receitas milagrosas que prometem a perda de peso a curto prazo. Isso simplesmente não existe. Muita gente acha que a obesidade está ligada apenas ao consumo de alguns alimentos. No entanto, um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que eles não são os únicos vilões. Outros fatores também contam, e muito.
um problema de saúde pública global. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de adultos em todo o mundo estão com sobrepeso. Pelo menos 600 milhões são considerados obesos. Por aqui, 6 em cada 10 estão acima do peso, segundo o IBGE. Quando alguém tem sobrepeso, tem quilos a mais do que é considerável saudável para sua idade, sexo ou altura. Já quem é obeso tem uma gordura corporal em excesso. Embora ambos ofereçam riscos, a obesidade impacta mais o funcionamento do organismo. Dados da Pesquisa Nacional em Saúde revelaram que 22% das mulheres e 18% dos homens são obesos. Já a taxa de sobrepeso neles é de 39% e de 34% nelas. Diante desse quadro preocupante, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa com uma abordagem inédita, que considerou outros motivos além da alimentação que podem levar à obesidade. Ao comparar pessoas com peso normal e acima dele, eles não encontraram diferenças significativas na ingestão de calorias. Batizado de obesidade e consumo das famílias brasileiras, diagnóstico e implicações para políticas públicas, o estudo identificou que condições socioeconômicas, idade e falta de exercícios são os principais fatores associados à obesidade. Há um desequilíbrio entre o que as pessoas de baixa renda comem e as calorias que gastam. Entre os motivos está o consumo de alimentos mais baratos, pobres em nutrientes e muito calóricos. A baixa escolaridade também limita o acesso a informações nutricionais, o que, por sua vez, resulta em hábitos alimentares pouco saudáveis. O estresse também contribui para desenvolver a obesidade. Isso porque, em resposta a ele, o corpo produz cortisol em excesso, provocando o aumento de peso. Correria, trânsito, má alimentação, sedentarismo, pouco sono. O estilo de vida ocidental é reconhecido por aumentar a exposição ao estresse crônico. Tais fatores favorecem o estímulo ao eixo hipotálamo-hipófise, HPA, que por sua vez incita o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, levando à produção elevada de cortisol nas glândulas adrenais, que ficam acima dos rins. Este hormônio está ligado a diversas atividades regulatórias, como as funções metabólicas, o controle da sensibilidade à insulina, o ciclo do sono. Mas, quando em excesso, o cortisol pode ser muito prejudicial e causar a diminuição da função imunológica, fraqueza, aumento da pressão arterial, dos riscos de doenças cardiovasculares e ganho de peso. Enquanto o estresse é associado à promoção da obesidade, o caminho inverso acontece. O estigma social do excesso de peso a longo prazo pode também ser relacionado ao desequilíbrio do eixo HPA e aos níveis elevados de cortisol, criando um círculo vicioso em que o estresse leva à obesidade e a obesidade ao estresse. O estresse tem um papel, sem dúvida nenhuma, no ganho de peso e na energia vital das pessoas como um todo. A regulação do peso corporal e do metabolismo é uma questão muito complexa e que envolve vários fatores, desde questões genéticas, que são muito determinantes, questões sociais, dinâmicas sociais, e também os estressores, digamos assim, da vida e da dinâmica da vida, seja nas relações pessoais, nos aspectos relacionados ao trabalho. E isso tem grandes impactos, seja na gênese da obesidade, seja também no seu tratamento. Inclusive, frequentemente, esses pacientes têm problemas mentais importantes e necessitam de tratamento, tanto com transtornos de ansiedade quanto de depressão, e isso é uma questão importante. Já vimos as causas e agora vamos ver as consequências da obesidade ou do excesso de peso. As doenças cardiovasculares, que constituem a principal causa de morte em todo o mundo, são apenas algumas entre as provocadas pelo peso em excesso. Entre as demais, incluem-se o diabetes, problemas musculares e diversos tipos de câncer, como de mama, ovários, próstata, bexiga e fígado. Destaca-se ainda a hipertensão, dificuldades respiratórias e o risco de fraturas. Um estudo da Universidade de São Paulo encontrou um hormônio capaz de reverter os danos da obesidade em células do pâncreas.
A descoberta poderá ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos para enfrentar o problema. Pesquisadoras do Instituto de Química da USP descobriram que a adiponectina, um hormônio secretado pelas células do tecido adiposo, tem uma dupla função. Garante a produção de insulina e consegue reverter danos nas células provocados pela obesidade. Publicado na revista Aging Cell, o estudo mostra que a adiponectina protege as células beta, que ficam no pâncreas e têm a função de produzir insulina. A diabetes ocorre justamente quando há disfunções na produção desse hormônio, causando níveis elevados de açúcar no sangue. Embora a adiponectina esteja presente no tecido adiposo, ela não é estimulada pelo acúmulo de gordura. Pelo contrário, sua produção costuma diminuir em obesos. Já pessoas magras têm altos níveis dela. A pesquisa mostrou os benefícios do hormônio quando aplicado em pessoas obesas. Segundo a coordenadora do estudo, Alicia Kowaltowski, pela primeira vez foi possível observar que níveis aumentados de adiponectina preservam a função das células beta em obesos. Segundo ela, o hormônio conseguiu reverter 100% dos danos nessas células, um dos efeitos científicos mais marcantes que ela já observou. Em um estudo anterior com ratos, as pesquisadoras já tinham demonstrado a importância da adiponectina. Agora, elas confirmaram a descoberta em humanos, comparando os resultados de homens e mulheres obesos e magros. Ao aumentar os níveis do hormônio, houve uma melhora na distribuição de oxigênio, na capacidade muscular e no controle do açúcar no sangue. Ainda não existe um tratamento capaz de aumentar a adiponectina no sangue, a não ser emagrecendo. De acordo com as pesquisadoras, as descobertas são importantes para o desenvolvimento de novos tratamentos contra a obesidade. Daqui a pouco, como saber se você está acima do peso? E ainda, dicas simples para melhorar a qualidade de vida. A gente volta já. Se você quiser calcular o seu IMC, Índice de Massa Corporal, para ver se está dentro do peso, a fórmula é simples. O IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Por exemplo, uma pessoa com 1,70 de altura, pesando 70 quilos, deve fazer o seguinte cálculo: 70 dividido por 1,70 vezes 1,70. Nesse caso, o IMC será igual a 70 dividido por 2,89, ou seja, 24,22, que significa um peso normal. Isso porque os IMCs entre 25 e 29,9 indicam sobrepeso, entre 30 e 39,9, obesidade, acima de 40, obesidade grave. O IMC hoje ele é realizado para fazer diagnóstico de obesidade, de excesso de peso. Ele é ainda um bom indicador a nível populacional, como a gente fez no inquérito populacional para compreender tendência de como está a população. Se eu vou fazer uma consulta, esse não é o melhor indicador, porque a gente tem que levar em conta outras coisas, como o seu corpo, a massa magra, a questão da massa muscular, como é que é a sua atividade física, a sua genética, tem muitos outros fatores e nós temos exames e formas de calcular isso muito melhores e apuradas a nível individual. Eu penso que para as políticas públicas ainda é o indicador possível, mas a nível individual a gente deve procurar outras possibilidades de diagnóstico. Algumas medidas podem ser adotadas por quem está com excesso de peso. São maneiras de começar a enfrentar o problema. Reduza ou elimine o consumo de alimentos que contenham açúcar. Gorduras saturadas devem ser totalmente eliminadas. Aumente o consumo de frutas, verduras e legumes. Adote algum esporte ou atividade física, de preferência com acompanhamento de algum especialista.
As políticas públicas são muito importantes, porque não é só escolhas pessoais. Eu posso escolher fazer atividade física ou não. E eu não estou falando de pagar uma academia ou um clube, nada disso. Eu posso escolher fazer uma caminhada próximo da minha casa. Mas será que a gente tem iluminação adequada, segurança pública? Será que eu vou sair, vou caminhar com segurança de que eu não vou ser assaltado, não vou sofrer alguma violência? Então, a gente precisa de as políticas públicas sejam consistentes, oportunas, para que as pessoas tenham melhores escolhas. E a gente tem trabalhado para que tenha impostos seletivos para aqueles produtos que fazem mal à saúde, como o tabaco, o álcool, os ultraprocessados. Então, a gente sabe que se aumentar o valor, a gente diminui o consumo. Vamos ver um vídeo da Associação Europeia para Estudos sobre Obesidade. Ele fala dos problemas relacionados com o excesso de peso. Obesidade. O que essa palavra significa? Excesso de peso, alimentos prejudiciais à saúde, atividade física limitada, maiores gastos no orçamento doméstico. Mas esta é apenas uma parte da história. A obesidade é um sério problema de saúde em todo o planeta e atualmente afeta centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. A ciência mostra que se trata de uma questão complexa, em geral, não compreendida. Em termos simples, ela se desenvolve quando consumimos mais calorias do que eliminamos. Com o tempo, o excesso é armazenado em forma de gordura, levando ao aumento de peso. Perder esse peso e se manter em forma exige mais do que comer menos e fazer exercícios. A questão é que o equilíbrio do corpo pode ser influenciado por diferentes fatores, incluindo a fisiologia, genética, meio ambiente, condições socioeconômicas e psicológicas. E ainda o sistema homeostático do organismo, que controla o apetite, a absorção e o gasto de energia. Envolve diversas áreas do cérebro, incluindo o hipotálamo, que processa os sinais hormonais e neurológicos, o trato gastrointestinal, os tecidos adiposos. A perda de peso altera esse sistema, levando ao aumento na fome e à diminuição no metabolismo. O estômago também libera maiores quantidades do hormônio grelina, que aumenta a sensação de fome e o desejo por mais comida. Ao mesmo tempo, o trato gastrointestinal, o pâncreas e o tecido adiposo reduzem os sinais de saciedade. Então, o cérebro não reconhece a mensagem de satisfação. Alterações hormonais como essas explicam parcialmente por que as pessoas que perdem peso logo recuperam tudo, apesar dos esforços que fazem. Entender esses fatores é essencial para enfrentar a obesidade, principalmente quando consideramos as complicações, incluindo diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, hipertensão, osteoartrite, apneia do sono e certos tipos de câncer. A obesidade e o excesso de peso podem reduzir a expectativa de vida em até 10 anos. A boa notícia é que com medidas adequadas é possível manter a perda de peso. Uma redução de 5 a 10% já garantem uma melhora nas condições de saúde. Pessoas obesas podem ser motivadas se realmente desejam perder peso, mas em geral não conseguem fazer isso sozinhas e precisam de ajuda. Daqui a pouco, você sabia que o sedentarismo é pior do que o cigarro? E ainda, os benefícios das atividades físicas. Não saia daí. Evitar o excesso de peso, na maioria das vezes, é mais fácil do que eliminar. E para isso é importante manter um programa regular de exercícios. Estudos mostram que não se exercitar é pior para o organismo do que fumar. Praticar atividades físicas com disciplina, sem exageros e, se possível, com acompanhamento de um especialista. Esse é um dos melhores caminhos para manter a saúde e evitar o excesso de peso. Para alguns, até perder uns quilinhos. Mas a importância dos exercícios vai muito além. Estudo publicado por uma das mais importantes revistas científicas dos Estados Unidos afirma que não se exercitar causa mais danos ao corpo do que o cigarro.
A publicação é a JAMA, sigla para Jornal da Associação Americana de Medicina. O estudo foi realizado pela Cleveland Clinic, de Ohio, conhecido centro de pesquisas sem fins lucrativos. Os responsáveis fizeram um levantamento do quadro de saúde de mais de 120 mil pacientes ao longo de 2 décadas e chegaram a várias conclusões. A primeira delas foi o baixo índice de mortalidade entre os praticantes de exercícios regulares e sem excessos. Também confirmaram os benefícios para pacientes idosos e hipertensos. E mais, um estilo de vida sedentário pode ser equivalente a ter uma doença grave ou ao hábito de fumar. Os exercícios físicos são fundamentais para a promoção de vida para todas as pessoas. Eles são muito importantes na prevenção da obesidade, especialmente quando incutidos como um hábito de vida e uma rotina diária para todas as crianças, os adolescentes, que levem consigo esse hábito para toda a sua vida. E são fundamentais também na estratégia de perda de peso e na manutenção do peso perdido. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde são pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica, com não mais que 48 horas de sedentarismo, então a pessoa deve não ficar mais do que um dia sem atividade física, e, idealmente, intercalar a atividade aeróbica com atividade de força para ganho e manutenção de massa muscular, especialmente para aqueles acima dos 60 anos de idade. Ao contrário do que se pensa, a musculação ela é mais importante para o idoso do que para o jovem. É muito importante para o idoso a manutenção da massa muscular, isso é fundamental para a sua autonomia, para a integridade do idoso e para a sua vida futura. Mais do que evitar o sobrepeso, um programa regular de atividades físicas traz inúmeros benefícios para o organismo. Melhora as condições do coração e dos pulmões, aumenta a capacidade dos músculos, garante melhor coordenação motora, agilidade e flexibilidade. Controla o peso, para aqueles que ainda mantêm um equilíbrio entre peso e altura. Aumenta o nível de energia e disposição para tarefas do dia a dia. Agiliza o cérebro e a memória. Esses são apenas alguns dos benefícios alcançados por aqueles que se exercitam de forma adequada. Claro que tudo isso deve ser acompanhado por uma alimentação correta, com um perfeito equilíbrio entre proteínas e carboidratos. Mais da metade da população estará obesa ou acima do peso até 2035. Esta é a previsão do Atlas, elaborado pela Federação Mundial de Obesidade. No Brasil, 4 em cada 10 adultos enfrentarão esse problema, impulsionado por fatores como a emergência climática, restrições impostas pela pandemia de Covid-19, poluentes químicos, promoção de alimentos não saudáveis e o comportamento da indústria alimentícia. Os autores do estudo lembram que não se pode culpar as pessoas por essa situação. Ninguém tem obesidade porque quer. Eles recomendam que os governos tributem e criem restrições à venda de alimentos ricos em gordura, sal ou açúcar, acrescentem rótulos de alerta na frente das embalagens, forneçam refeições equilibradas nas escolas e promovam atividade física. A prevenção é o melhor caminho. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.